programa de hoje, a bela economista que manja muito de finanças e política mundial. O Bitcoin é a primeira criptomoeda, mas não se empolguem. Coloquem um valor pequeno, façam aportes pequenos para no máximo ali 5% da carteira. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! Dona de opiniões contundentes e análises potentes. O preço do pão francês, que está na mesa de todo brasileiro praticamente, ele aumenta. Ah, não, aí ele extrapolou. Palmas para Renata Barreto. A Renata aqui, ó. Presença encantadora, Renata Barreto aqui com a gente. Você viu que ela falou lá do Bitcoin. Cantou a bola. Faz tempo isso, hein? Faz tempo. Quando foi isso aí? Ai, eu tava loira ainda, com o cabelo mais curto, deve fazer uns 5 anos, talvez. Você continua com esse pensamento? Continuo com esse pensamento. Eu gosto da tese do Bitcoin, mas o pessoal se empolga, né? Com todo o respeito aos meus colegas que são os crypto bros, que são maximalistas, que tem que colocar tudo, porque a moeda fiduciária vai acabar amanhã. Eu já tô no mercado há 22 anos e eu já vi muita gente quebrar. E tem muita volatilidade, então por mais que eu goste da tese, não dá para você pegar um cara de 70 anos e falar para ele, vai lá e coloca tudo em Bitcoin e aguenta essa volatilidade para cima e para baixo. Então acho que é legal continuar fazendo aportes, pensando no longo prazo, mas numa parcela que você aguente de risco, né? O Tourinho diz que vai acabar. Vai zerar. Vai zerar. Com respeito ao colega, eu tem também... comunidades, né? Não. A turma foi fica... pra cima dele, né? Nossa, a turma mas fica com louca. respeito ao colega, também discordo dele. Então, discordo dos maximalistas, mas discordo de... Ele usa, por exemplo, o negócio da bolha das tulipas para explicar isso, das bolhas financeiras, mas não tem nada a ver. Mas e o Warren Buffett? Coisas. O Warren Buffett é assim, o que eu observo também com muito respeito a ele, que é uma referência impressionante. Ele nem precisa entender de Bitcoin, o cara fez durante 50 anos um dos maiores retornos no fundo dele, o cara entende de ações. E ele também tem ele está inserido dentro de uma realidade que os Estados Unidos é o centro do mundo. Então, para que ele vai entender de Bitcoin? Ele já está no fim da vida ali e tal. Então, eu acho que ele está errado nesse ponto específico de achar que Bitcoin, até os grandes bancos que também não falavam que Bitcoin era uma coisa boa, acabaram se rendendo, mas de novo, sempre com parcimônia e com cautela. Mas o macaco do Neymar? Não, aí não. Não, é a mesma coisa. Pera lá, é a mesma coisa. Não é outra coisa, não. O que é o Bitcoin? O cara bolou, ele fez lá o esquema do Bitcoin. Falou, ó, tá aqui esquema, tem a estrutura pronta. A partir de agora, vocês vão montando até ficar pronto. Quando ficar pronto, acabou. Não, mas tem toda uma estrutura de blockchain que você vai usar para smart contracts. Tem... Mas o pensamento... O NFT não tem a mesma pegada. O pensamento básico. Eu estou dando um pensamento básico, bem simples. Vocês manjam muito. Vocês manjam parte muito. do mesmo ponto. Isso. Ele pagou 3,6 milhões no macaco. Sabe quanto vale o macaco? 50 pau. 50 pau. Mas pro Neymar. Neymar se fudeu. Mas ele 3,600 de pinga. Ele já tem dinheiro pra gastar nessas coisas. Não interessa. Muita gente caiu na balela do macaco do NFT. Igual as terras que tinham lá do Facebook. Seguinte, tudo que o ser humano faz... ele pode mudar, porque o Bitcoin também ele partiu do princípio, isso vai acabar lá na frente. Mas quem disse que... Ele falou, não, agora vamos inventar uma outra coisa em cima disso. Não, é invenção humana. Não existe uma garantia de que o negócio não vai... Mas lastro é o que eles falam sempre sobre a moeda fiduciária. Também não tem lastro, né? Então, é algo pra gente pensar e refletir juntos que o lastro da moeda fiduciária é a confiança naquele Estado. É por isso que o dólar é forte. Perfeito. Por mais que agora ele esteja um pouco menor, isso até é uma coisa interessante. Quem conhece ali tem um índice que chama de DXY, que é o dólar medido contra uma cesta de moedas. E agora tem um monte de gente falando, meu Deus, o dólar vai acabar porque vai acabar a hegemonia do dólar. Se você olhar isso numa linha do tempo, o DXY esteve muito pior em 2008, em 2020, em 2018 e ninguém estava falando sobre, meu Deus, vai acabar o mundo, etc. Mas qual é a confiança do dólar? É o que a Ana Paula Henkel chama de toneladas de democracia, que são os porta-aviões, o poderio militar, a resiliência da economia. Isso é a confiança
confiança no dólar. Né? Então, o Bitcoin não tem lastro, mas guess what? Também não tem nas moedas fiduciárias exatamente. Então, como é uma tese relativamente nova em comparação a moedas fiduciárias, logicamente que tem risco. E é por isso que eu tenho que ter. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora, vocês que são notáveis. Não, vocês são notáveis. Eu sou um reles. Você é o mais rico daqui. Não tem nada de rico, não. Pois não vem com essa conversinha. Se faça de não, pobre. não vem com essa também. conversinha. Não tô me fazendo de pobre porcaria nenhuma. Tô me fazendo de querer saber. Onde é que foi parar o ouro do Fort Knox? Porque é isso que eu quero saber. Todos queremos. Eu quero saber. Porque o dinheiro, o dólar, ele tinha um lastro em cada dólar tinha um X de ouro. E aí acabaram. E aí os caras deram uma rapelada no ouro do Fort Knox. E você, que agora está lá em Miami e tal. Não tô dentro do Fort Knox. Eu quero saber onde é que está o ouro, onde é que está esse ouro que estava no Fort Knox. Precisam fazer a conta de novo, né? Precisam ir lá de novo, uma auditoria e fazer de novo essa conta. Só tem 20% do que tinha. Sumiu. Onde é que tá? Eu sei. Pergunta pro Delari que ele sabe. Onde tá, Sami? Não sei, mas eu ia tocar um ponto que a Renata sempre fala. Não, nem ligou pra minha pergunta. Não, cagou. Jogou no lixo. Cagou pra mim. Jogou no lixo. Cagou. Pergunta tonta. Pergunta tonta. Meu Deus, é que tonta. isso? Cadê o ouro? Aí vai, não, o ouro eu não sei. Você vai perguntar no ping-pong agora. Se fosse do ping-pong, quanto vale uma raquete de pickleball? Irineu. o ouro eu não sei. Vamos falar de Não pickleball. sabe nem eu. O que mais, Não, professor? eu ia perguntar o seguinte. A Renata tem ela defende a compra de dólar constante para montar patrimônio. Tem estudo da FGV que mostra efeito de diversificação. E governos de esquerda, acho que tem isso que fala, tende a desvalorizar o dólar, o que não aconteceu, pelo menos no último ano. E aí eu queria ver só a visão. Ainda vai ter a porrada do dólar? Porque vale dizer que o dólar se desvalorizou frente a outras moedas, né? Você que mora nos Estados Unidos, você deve ter sentido que o poder de compra do dólar perdeu um pouco. Sim. Mas como que você vê com essa estratégia? Porque a gente está falando aí majoritariamente para brasileiros que vão usar o dólar para diversificar e para montar patrimônio de longo prazo. Esse é um ponto bem importante porque, de novo, né, sempre a gente pensa em longo prazo. Então, essa questão da desvalorização momentânea do dólar frente ao real não é um movimento no Brasil. Não é o Brasil que se destacou em relação ao mundo. É o dólar que se desvalorizou frente a outras moedas. A gente vê isso pelo DXY. E a América Latina, com muitos emergentes, é um lugar que subiu bastante em comparação com o mundo desenvolvido por ser uma alternativa. Estava muito barato. A Colômbia, por exemplo, subiu muito mais do que o Brasil em termos na bolsa e etc. Então, o que o brasileiro às vezes fica tentando correr atrás do rabo em vez de pensar no longo prazo, isso é um problema cultural também, porque a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta. Então, a cabeça do brasileiro é setada para esse curto prazo, de pensar em longo prazo 1 ano, que não é. Então, no longo prazo, a gente nota que o dólar se valoriza em relação às moedas mais fracas, mas obviamente que você tem volatilidade. E esse ano passado e esse ano, em janeiro especificamente, teve dinheiro de gringo entrando no Brasil, o que faz preço na bolsa e no dólar. Só que o que eu quero sempre chamar a atenção é que isso é uma posição tática. Ela não é estrutural. O gringo não pensa no Brasil como algo que ele vai comprar numa grande posição. É pontual. É pontual e num tamanho muito pequeno. É entre 0,1 e 0,5% a alocação geral de fundos que vem para o Brasil como uma posição tática. Bom, nesse momento eu tenho diferencial de juros, o Sam estava falando sobre isso agora há pouco, diferencial de juros bacana, então eu tenho um juros mais alto, eu tenho uma bolsa barata, os lucros estavam mais altos das empresas e a bolsa não acompanhou. Se a gente for pegar a bolsa brasileira em dólares nos últimos anos, o pico ainda foi em 2008, a gente ainda está uns 40%, 50% para trás desse pico de 2008. Então, a entrada desse dinheiro, em janeiro, por exemplo, entrou em torno de 26 bilhões de reais de dinheiro de gringo. Sabe quanto que isso é em termos globais? É uma migalha da migalha da migalha. Então, essa migalhazinha, ela faz muito preço e muito barulho no nosso mercado. Então, tem espaço ainda para continuar subindo. O dólar pode continuar caindo, porque a gente tem essa situação de o dinheiro buscar alternativas para ter uma rentabilidade maior. Mas se eu pensar no longo prazo, onde eu não sei exatamente o que vai acontecer no mundo, a única certeza que eu tenho é que, muito provavelmente, o dólar vai conseguir se destacar frente às outras
outras moedas, porque mesmo crise gerada pelos Estados Unidos, o dinheiro faz o flight to quality. Ele sai dos mercados emergentes, posição tática, e ele voa para onde está a qualidade, onde é os Estados Unidos. Então, assim, tem um problema grave de fiscal no mundo inteiro, e até essa questão da diminuição do poder de compra que você falou, Sami, isso aconteceu principalmente depois da pandemia. Imprimiram dinheiro adoidado, daí nossos colegas keynesianos falaram que estava tudo bem, que não ia gerar inflação, só que aconteceu o contrário. Então, todo mundo está com esse problema fiscal, é um problema grave, e o próprio Estados Unidos, na figura do Donald Trump, tem um economista que chama Stephen Mears, você leu o paper dele de 2024? É um paper, ele que formulou mais ou menos o acordo de Mar-a-Lago. Eles querem fazer uma desvalorização do dólar. A China fez isso durante muito tempo, porque ele quer diminuir o trade deficit, então ele quer estimular que outros países importem produtos americanos. Então, para você fazer isso, o dólar tem que estar um pouco mais competitivo em relação aos outros, e também melhorar a questão da dívida. Só que aí eu te pergunto, você acha que o mundo vai se desdolarizar ou vai dolarizar mais? O que você faz quando uma coisa que você gosta está mais barata? Você compra mais. Sim. Então, na verdade, esse movimento atual, que é uma reorganização normal de ciclo econômico, vai fazer com que o mundo se dolarize mais e não menos. E aí a gente olha, eu até na minha apresentação que eu faço para os clientes, eu mostro como se fosse um iceberg. Tem 13 trilhões de dólares em reservas. Então não tem como o mundo se desdolarizar dessa forma que o pessoal faz esse alarmismo. Só que tem 346 trilhões de dívida emitida em dólar. Então não tem como o mundo se desdolarizar nesse nível que o pessoal está achando. Óbvio, já foi muito mais relevante, era 70%. O ouro hoje tem um patamar maior, mas também porque subiu de preço, então por isso que ele é mais relevante. Mas o dólar ainda vai continuar sendo, na nossa vida... Sim, mas isso aí... uma moeda forte. Mas isso também é para a dívida cair, né? Sim, por isso que ele faz esse é o objetivo. Esse é o objetivo de Agora, equilíbrio. o futuro do mundo é a Ásia, né? A Ásia que é a pega. Você acha que é o quê? América do Sul? Não, o futuro continua. É assim, de novo, tudo é cíclico. Então não dá para você falar que o futuro é Ásia se a gente for pensar em economia chinesa, porque embora eles tenham muitas coisas. Então, eu digo Índia. Índia tem muito que crescer. Não, tem muita gente. De crescimento econômico tem. Eu digo muito crescimento potencial. econômico. Eu digo onde. Tem muito potencial. E os caras têm mais confiança. O problema nosso aqui, eu acho que é confiança. Falta de segurança. Falta de segurança, previsibilidade. Ninguém sabe. Na próxima eleição aqui no Brasil, ninguém vai estar 100%. Falar, beleza, vambora. E Estados Unidos, mesma coisa. Você não vê lá o cara ficar brigando por causa de um show do Super Bowl? Sim, mas não dá para você comparar essa picuinha do presidente dos Estados Unidos com um cantor com a estrutura de Estado americana, né? Eu sei, mas eu digo, não, mas não é isso, Renata. É o estado de espírito das pessoas. É isso que faz você ter confiança. Você fala, não, eu confio no Brasil, eu vou montar a minha empresa, eu vou fazer um negócio. As pessoas o estado de espírito é influenciado pelo como funciona a estrutura do Estado do local, essas coisas funcionam, não, se depende você do paga governante. imposto ou não. O governante. Mas aí que eu quero chegar. É o cara que vai dar o caminho, vai falar, a regra do jogo. Ele vai chegar e vai falar assim, aqui no Brasil ninguém mais acredita em nada. Nem na família se acredita mais que os caras brigam. Eu troco o Brasil pelos Estados Unidos any day, mesmo com um presidente democrata. Por quê? O presidente democrata vai fazer cagadas, como o Biden fez, por exemplo, como a Câmara poderia ter feito. No entanto, a estrutura de Estado americana permite, não é só a riqueza, é a estrutura. Por exemplo, o presidente americano manda muito menos nos Estados Unidos do que o presidente brasileiro manda no Brasil. Brasília tem muito mais impacto. Você fala da economia. Economia, estrutura de Estado, segurança jurídica, como que as leis chegam até o cidadão na ponta, como que você, cidadão, consegue interferir nessa estrutura. Então, você tá lá no seu bairro, na sua cidade, você tem lá em Miami, por exemplo, é uma cidade grande, que é o condado de Miami-Dade, mas eu moro em Palmetto Bay, que é um village, que tem a sua própria prefeitura. Você consegue, se eu quiser ir lá e assistir o que está acontecendo, se eu quiser fazer um recall porque um juiz não está indo bem, até juiz eu consigo. O sistema, ele não é perfeito, lógico, mas se a gente comparar isso com os outros locais, como o Brasil, por exemplo, a estrutura de Estado, ela tem os incentivos ruins e o cidadão, ele fica muito distante do poder. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, um presidente democrata, vamos supor, numa próxima eleição, você fala, nossa, então, vamos supor que a gente elege um cara de direita no Brasil e um cara de esquerda nos Estados Unidos. Eu ainda prefiro os Estados Unidos, porque para esse cara chegar e mandar em algo que eu faço lá no meu condado, na minha cidade,
o impacto do problema que ele causa é muito menor. Porque é democracia direta. Não é só é um lá parlamento. você vai escolher todo mundo que vai, o diretor da escola, o delegado, você decide. E aí você tem o governador, você tem o prefeito. Então a estrutura de Estado muda. No Brasil a gente não tem segurança jurídica e você tem uma macomunação dos poderes. A gente não é uma democracia, só para avisar. Quem acha isso, democracia plena, pujante, não somos. Então, se a gente observa o que acontece nos Estados Unidos e faz esse equilíbrio entre real e dólar, por mais cíclico que eu tenha o momento atual, que seja positivo para os ativos reais, isso inclui as commodities, o Brasil é um grande produtor de commodities, pode ser bacana nesse momento, mas a gente tem que ter cautela e parcimônia, porque o Brasil continua tendo todos os problemas. E detalhe, o governo atual ele só jogou contra. Não fez nenhuma reforma estrutural importante, a reforma tributária que não fez nada. Piorou a situação, não melhorou. Não fez nada. Então, assim... Só corrupção, né? A gente tem muita coisa aí, escândalo. Corrupção e outros problemas diversos da economia. Então, esse negócio que o brasileiro pensa assim, então eu tenho que tirar tudo do Brasil e pôr tudo nos Estados Unidos. Ou tenho que tirar tudo dos Estados Unidos e pôr tudo no Brasil. Não é assim. É diversificação. Esse governo se vangloria de dar esmola. De dar assistência, uma moedinha, um bujão de gás. Mas essa é a base. Se vangloria de dar uma esmola pro cara. É isso aí, meu. É a base, é a propaganda, a gente vê. Que vai ser isso, né? Assistencialismo para se reeleger no momento agora. Quem que você acha que é o favorito, Emílio? Pra eleição? O Barba? Não, a eleição agora vai começar, né? Vai começar aquela coisa toda. Eu acho que vai ser rejeição. Quem tiver menos rejeição, leva. Ninguém tá muito... É o que eu falei pra você. Ninguém tá muito confiante. Tá empolgado. Vai ser na base do menos pior. Mas aí que tá. A gente também tem um cenário político complexo, porque a máquina tá na mão do PT, né? Nunca um presidente, tirando o Bolsonaro, perdeu com a máquina na mão. E eles são muito bons de narrativa. E agora, o Lula ainda por cima tem sorte com ciclos econômicos. Eles sempre falaram mal do mercado. Porque o mercado isso, o mercado aquilo, porque o mercado só pensa em lucro. Agora eles já começaram, tá vendo? A bolsa subiu, o dólar caiu. Aí agora é legal. Mas, obviamente, não tem nada a ver com ele. Mas eles são prós de fazer a narrativa ser pró. Sim, mas o que PT. caiu... Continua lá com a sua... Eu vi você estava fazendo uma palestra, não é? Você faz muita palestra? Faço, mas eu faço muito evento para clientes, né, quando eu venho para cá. Então, até que eu tava falando que eu fiz essa apresentação que mostra o iceberg da dívida americana, dívida em dólares e versus reserva, foi nisso. E a gente fez agora, esse fim de semana, a nossa convenção dos colaboradores de todo o grupo, né, de toda a empresa lá em Porto Alegre. E aí cheguei em São Paulo ontem. Boa. Consultoria financeira. Consultoria financeira. Qualquer um pode fazer? Tem que ter muita bala, né? Não, a gente tem vários níveis. Então, eu consigo atender na assessoria desde o cliente com 50 mil reais até já na consultoria os clientes de 1 milhão para cima, no family office de 10 milhões para cima. Então, tem para todos os bolsos. Boa. Quem que tem 10 milha? Bastante gente. Samidana tem. Gente. Tem bem mais que 10 Tem, mas o Sami nunca quis ser meu cliente. Eu tenho uma Ele tem uma atendente própria, pessoal. mas Ele faz muito ele sozinho. Mas na IA. Ele se auto, né? É o Elon Musk que faz pra ele. Minha gestão É a IA dele, chama o chat Judite. GPT. Sabe o que eu queria falar, que a gente falou muito dos Estados Unidos, que é a história do Donald Trump agora também, que ele tem falado barbaridades também. Eu queria que você fizesse uma análise mais sóbria, que é isso que você consegue fazer. Mas qual muito bem. barbaridade? Não, é os posts de rede social, onde ele entra com as bolas divididas. Se até o Sam trouxe aqui essas taxações, aí ele teve que voltar um pouco atrás com a China. Então ele faz muito barulho, mas eu quero saber se a eficiência da dele... tarifa... Mas você viu o que ele fez com o México, né? Não. É impressionante, porque o México entregou todos os narcotraficantes que durante anos ele fez essa... Pouco se falou isso aqui. Da pauta dele. O que ele fez? Ele chegou lá pra... Como é que ela chama? A presidente? A presidente é... Oh, meu Deus do céu. Presidente do México. Dona Florinda. Não, a presidente. Cláudia Pardo. A Cláudia Chimbal. Ele chegou pra Cláudia e falou o seguinte... Pardo. Chimbal. Ele falou pra... Canhoteirinha. Muito. Canhoteirinha de primeira. Aí ele falou o seguinte, eu vou mandar 25% pro México de tarifa. Ela mandou todos os narcos que estavam... 25 foram extraditados, estão nos Estados Unidos, tudo preso. Olá. É uma coisa que há anos os Estados Unidos estavam pedindo
Ninguém dá. Então isso é Mas pauta isso que eu mesmo, ia porque a falar. Venezuela é isso. Mas Porrada, aí que tá. mas o cara é eu da acho porrada. que tem coisas que ele erra, sem dúvida. Eu acho que ele tem um estilo super agressivo. O business style dele já era muito agressivo. Se você ler o livro dele, você vai ver isso. E tem um livro do Scott Adams, que acabou de falecer, que era o cronista do Dilbert, sabe? Daquele que saía em vários jornais e tal. E tem um livro que chama Win Bigly, que ele destrincha toda a forma de negociação do De Donald nunca Trump. perder na negociação. E nesse paper do Stephen Mirren, que fez o acordo de Mar-a-Lago, tem também o uso das tarifas, primeiro para forçar os países a valorizar suas próprias moedas e o dólar desvalorizar um pouquinho nessa questão do trade deficit, mas também para conseguir coisas que ele quer. Então é um estilo agressivo que a gente pode concordar ou discordar, mas, primeiro, foi deflacionário. Muita gente falava, não, porque a tarifa vai aumentar a inflação, confundindo um aumento de preço pontual com inflação, que tem que ser uma coisa consistente. E aí a demanda por esses produtos ou ativos diminui e a inflação está em queda livre. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar mais uns 10, 15 Muito bem, estamos de volta aqui na programação, porque tem muita pergunta. Para continuar Vamos continuar, porque a gente quer ficar rico. Então tem essa questão das tarifas, de ele ter usado isso muito para conseguir o que ele quer, né, nessa estratégia, e no fim a inflação também caiu. Então, nesse ponto, eu sou contra, e acho que o Sami concorda comigo, como usar isso como uma política econômica de fato, o protecionismo. Só que a gente tem que lembrar que, se a gente for considerar o mercado, a gente é a favor de livre mercado e etc. Mas eu comecei a refletir sobre isso já há alguns anos atrás, lá quando ele teve o primeiro mandato, inclusive. Porque os países não são todos iguais e não atuam da mesma forma, não é todo mundo legal. E qual é o objetivo do Trump? É uma nova Guerra Fria. Ele precisa diminuir a influência da China no resto do mundo, principalmente aqui na América Latina. Essa é a treta. Então, o uso das tarifas como política econômica, se a gente estiver pensando num local heterogêneo em que todo mundo é legal e feliz e consegue tradear produtos e ser bacana, eu acho errado. Só que como medida em que eu tenho um outro objetivo de geopolítica para diminuir o impacto da China em outros países, pode ser que funcione. A gente não sabe disso agora, né? A gente vai saber no futuro se realmente funcionou. Mas o principal, e do que as minhas fontes na Embaixada Americana, etc., do que eu sei nos Estados Unidos falam, é justamente esse é o principal motivo, não das tarifas somente, mas de outras coisas, dessa redução, inclusive dessa aproximação do Lula com o Donald Trump. Do Trump com o Lula, né? Dessa retirada da Magnitsky, que eu achei péssima, por sinal. Eu achei que desvalorizou bastante o instrumento em si. Mas ele quer tirar do Brasil aquilo que ele quer. Então, acordo de terras raras, outras explorações. E ele fala assim, olha, da boca para fora, vocês podem falar o que vocês quiserem. Que foi o que ele falou para Delcy, da Venezuela, né? Que assumiu no lugar do Maduro. Tem gente que diz que ela já estava envolvida antes na captura do Maduro. Ela entregou o Maduro. Tem gente que fala assim, tem inclusive que ele era refém daquela brigada cubana, porque eles negavam que tinham militares cubanos fazendo segurança do Maduro, e depois descobriu que, na verdade, todo mundo ali era segurança dele. Aí falou, será que era segurança ou será que ele estava de refém? Aquelas teorias da conspiração. Né? Então, e Cuba tá fudida, né? Agora, não tem mais gasolina pra nada. Mas o cubano é traíra. O cubano traiu o Che Guevara. Os cubanos são perigosos. E assim, imagina se você conseguir acabar nesse mandato com uma ditadura de 6 décadas. Que é Cuba. Então, assim, tem outros pormenores, digamos assim, dessas negociações agressivas. Então, mas você acha que isso é aquela que eles chamam da doutrina Monroe? Sim. Então, porque o que acontece? Essa doutrina Monroe a América é dos americanos. O americano é dono de tudo. E se você for pensar ou não, aqui a China começou a comprar. Você tem você acha que ele quer fazer esse rearranjo? Ou seja, pegar toda a América, pegar Canadá, por isso que ele fala do Canadá até Groenlândia, ele quer lá que é perto da Rússia e tal. Fala, isso aqui é meu. Isso aqui é nosso, aqui é meu do americano, eu tomo conta. Europa, vocês ficam lá, vocês já estão fodidos, vocês estão atrasados. O Putin pega o que ele quiser lá do leste e a China fica lá. Essa é a divisão que ele quer fazer, por isso que ele pegou o Madurex. Isso mesmo. Né? E aí ele tem essa política de assim, olha, da boca pra fora, pros militantes você fala o que você quiser, só que aqui na miúda, nos bastidores, a gente negocia compra de petróleo, terras raras e não sei o quê. Então, de novo, Emílio, eu acho que ele tá certo em entender que China plus
Rússia, que é um consórcio, né? É um perigo para o mundo e precisa ter a influência dos Estados Unidos. É melhor, eu acho muito melhor a influência desse ocidente China, americano. Do que eu prefiro muito mais estar na mão dos Estados Unidos do que desses outros caras aí, porque é um ou outro, não tem como o Brasil falar, não, mas a soberania porra nenhuma, não vai pra lugar nenhum isso aí. Então eu prefiro estar na aba, digamos assim, dos Estados Unidos e que o mundo esteja desse lado, pelo menos de cá, sob a aba americana, mas claro que tem formas e formas de fazer a negociação. Só que no mundo do jeito que chegou, e de novo, eu não concordo com tudo que o Trump fala e nem faz, mas do mundo, da forma como ele chegou agora, Europa na mão dos russos, acabaram com as plantas nucleares, não são mais energeticamente independentes, o PIB diminuiu muito. Você vai pra Suíça, por exemplo, que é um baita país, no verão, você passa um puta calor, eles não acendem a luz, não tem ar-condicionado. É uma coisa meio esquisita essa forma de enxergar o mundo, né? Eles socializaram demais as coisas lá. Eu prefiro os Estados Unidos influenciando a gente para uma coisa mais próspera, energeticamente independente e assim por diante. Do que uma teocracia, do que os países que têm, né, ditadura. Sim, exatamente. A China é legal para fora do mundo, né? Mas internamente a gente sabe o que acontece com os empresários. Não, e mesmo para fora do mundo, que é o grande problema que o Donald Trump sempre fala, eles não agem de forma legal. Eles têm pirataria, eles têm espionagem, tem muito cara que foi para as universidades estudar, que era do Partido Comunista e passava informação, passava coisa de propriedade intelectual. Então o jogo desses caras é num nível que é até difícil, ainda mais eu não sou uma especialista de geopolítica, mas é difícil até pra gente compreender. Por exemplo, a própria captura do Maduro, você lembra que o pessoal falava, não, porque eles não entram na Venezuela nem a pau? Cara, em 3 horas ele foi, capturou, não teve nenhuma baixa civil, tchau, e levou o Maduro pra ser julgado por diversos crimes. Mas a Delcy entregou ele. Senão ele não pegava. Com certeza. É porque a história agora tão me fala uma coisa, Renata. Entregou. Por exemplo, vamos falar de futuro. E você é uma pessoa que manja. E você é dos Estados Unidos, é muito linda, é muito esperta, muito milionária. O Elon Musk. O Elon Musk fazia lá o seu Tesla. Aí ele fechou as fábricas. Fechou a fábrica lá, tá fechando fábrica, porque ele falou, ó, não vou mais fazer carro. Parei. Chega. O chinês foi lá, as BYD, os chineses dominaram o Brasil, né? Dominou o Brasil, dominou a Ásia, dominou a Europa, dominou os Estados Unidos, está lá. Estados Unidos não entra. Aí ele falou o seguinte, esse cara é malaco, ele é meio doidão, mas ele é malaco. Ele falou, ó, não é. Vou fazer robô. Fechou as fábricas de automóvel e está fazendo robô. E aí ele fala o seguinte, o robô vai custar entre 20 mil e 30 mil dólares. E ele falou, todo mundo vai ter um robô em casa. Então, quer dizer, ele está dando um passo, o mundo inteiro está falando, o carro vai ser eletrificado ou vai ser a combustão? Isso. Ele está falando, não vai ter mais carro, vai ser robô. Você vai ter robô. Mas tem a parte do carro também, porque o grande negócio dele é a autonomia, né? Fechou. Dos carros. Já era? A Tesla ele puxou. Ele falou, fecha esta merda. Não vai fechar. Pegou a graxa aqueles robôs. E o robô é meia boca ainda. Ó, lá nos Estados Unidos, em Miami, se você quiser comprar um Tesla, você compra pelo aplicativo e ele se entrega sozinho na sua casa. Não, então, mas vamos lá. Não vai ter mais Tesla. Pode escrever aí. Pode escrever. Aí o que acontece? Ele fala o seguinte, que com os robôs a gente não vai ter mais dificuldade nenhuma na vida. Por quê? Se você tiver um robô, a vida vai ser uma... Vai limpar a tua casa. Por quê? Vai comparecer com a esposa. Mas não é só essa questão do robô, de você ter um robô em casa. Todo o ecossistema de inteligência artificial que vai facilitar a sua vida para absolutamente tudo. Eu tenho uma teoria, inclusive, tem economistas que discordam, outros que não, mas que em determinado momento a gente vai conseguir chegar numa plenitude de que todo mundo vai ter o mínimo, sim, para conseguir sobreviver, como se fosse... a produtividade vai aumentar bastante, então você vai ter alimento para todo mundo, vai chegar ali num platô que não vai mais ter pobreza extrema, mas também você não vai conseguir sair muito daquela mesma região. Até o próprio Elon Musk já falou sobre isso, da possibilidade da tal da renda universal, que essas pessoas elas vão ser retiradas do mercado de trabalho, porque os trabalhos delas vão ficar totalmente jogando obsoletos. Videogame. É um negócio meio conspiracionista, tá? É uma teoria que, né, pode ser que dê certo ou não, depende muito da situação, mas o ganho de produtividade vai fazer a melhora
melhora da vida das pessoas, sem dúvida nenhuma, mas elas também não vão conseguir ter emprego, porque o emprego básico da galera tá tudo sendo substituído por robô. Então, e até o fato de ter esse push para o salário mínimo aumentar muito acima da produtividade fez com que esses caras começassem a investir em autonomia. Então, você vai na Amazon, você vai nesses locais que tem grandes galpões e tal, é tudo robô, não tem mais gente. Você pede da geladeira da Amazon que já entrega. Mas aquele economista americano, ele fala justamente isso, que é o que você está falando, porque vai ter que ter um período. Então, ele fala o seguinte: vamos imaginar que eu vou pegar todos os motores de caminhão americano. Você tem lá 2 milhões de motores de caminhão americano que ganham $150 mil por ano. Certo? É uma grana que esses caras ganham. Se você fizer um caminhão autônomo, ele vai ser muito mais eficiente, ele vai ter menos acidentes, é ótimo. Só que se essas pessoas, esses 2 milhões, perderem essa grana e esse emprego, é caos social fazer o quê? Que vai ferrar o país inteiro. Então, mas aí que tá. Tem economista pedindo para o governo criar emprego e não ir para essa linha de... Cara, mas não tem como. Existe... a gente tá vivendo... Você entendeu, Sami? Mas eu não acho. Eu sei. Ele acha. Ele mandou embora todo mundo. Mas olha só, Emílio, não tem como você parar isso, tá? Não tem como você parar isso, esse nível de tecnologia. E o Sami sabe, tem um economista, o Schumpeter, que fez a descrição do capitalismo destrutivo, né? Que era a destruição criativa. Então, o capitalismo, ele destrói algumas coisas e ele coloca outras no lugar. Isso durou todo esse tempo desde a Revolução Industrial. O problema, e que aí entra a minha dúvida, não é uma afirmação, é uma dúvida genuína. Eu não sei se no momento atual, nesse capitalismo da forma como está hoje, se a gente vai conseguir criar a mesma quantidade de empregos para substituir os que foram destruídos, porque a produtividade da inteligência artificial, da automação e etc., ela é muito maior, é exponencial. Então eu acho que pode ter um momento de transição, mas esse negócio de assim, não investe em tecnologia, não faz, cara, não tem como parar isso. Não tem como parar isso, assim, não é imparável. Você pode diminuir durante um tempinho, entre uma regulação, mas no fim da linha, os países e os governos, eles precisam se preocupar com produtividade da economia. Tanto que uma das coisas que mantém os Estados Unidos resiliente e como um grande player econômico é também o ganho de produtividade pela inteligência artificial e tudo. Tá, mas posso fazer uma provocação aqui? Por exemplo, eu acho que uma empresa, ela tem uma preocupação do lucro, certo? Vamos imaginar um hospital. Se eu sou o dono do hospital, eu e o Samidana. Puta capitalista. Então vou fazer uma máquina de tomografia para o meu hospital. Aquela máquina tem que ficar funcionando 24 horas por dia para gerar lucro naquela máquina. Porém, se eu sou um político, eu não vou estar preocupado com o lucro. Eu vou querer dar uma máquina de tomografia para atender a população que votou em mim, para que aquilo seja atendido para o povo. Eu vou dar um atendimento. Então, mas alguém tem que pensar no povo. É isso que eu digo para você. Tem que ter alguém que pense que não pode tirar o emprego de todo mundo por causa de tecnologia, porque eu acho que é importante para o ser humano ter um emprego, ou não? Sim, mas não é você... Eu devo ir para o Partido dos Trabalhadores? Você tá meio agora petista, eu vou defender. Você não tá achando ele tá meio petista? Não estou sendo petista. Eu tô fazendo uma provocação. Eu tô pensando A questão é que você não consegue... você pensar no povo no sentido de não investir em tecnologia ou não deixar que ela funcione, não dá certo também. É o que aconteceu que você falou na Revolução Industrial. A gente falou que as máquinas iam substituir e não o trabalho. Aconteceu. A gente teve uma criação de novos empregos. Então você acabou com a sensorista, você acabou com o blockbuster, você acabou com o disquete. O ser humano vai se adaptar a novos empregos. A própria questão do... Tem uma história que eu gosto muito da época dessa Revolução Industrial, quando começaram a aparecer as charretes, na verdade, antes da Revolução Industrial, era tudo movimentação a cavalo. Quando entrou a charrete, entrou, na verdade, o carro... Foi no começo da Revolução Industrial, sim, entrou o carro a motor, eles criaram uma regulação lá no Reino Unido para que eles tivessem, nesse carro a motor, tinha que ter pelo menos 3 pessoas, tinha que ter um carro na frente com uma bandeirinha vermelha passando para ele não passar da velocidade das charretes, dos cavalos. Só que isso acabou com um problema muito grave, que tinha fezes na cidade inteira por causa dos cavalos. Era um problema seríssimo e não tinha esgoto, né, como hoje. Então, esse tipo de coisa, essa tentativa talvez atrasou em 5, 10 anos a democratização
automatização, digamos, do carro a motor nesse local. Mas você não consegue parar isso, porque isso é muito positivo para a economia. Então, assim, de novo, ele é positivo para a economia. Eu tenho feito essa reflexão sobre se a gente vai ter capacidade de substituir na mesma velocidade empregos novos, que a gente nem imagina que eles existem. Eles não existem hoje, eles vão ser criados para conseguir substituir os que a gente deixou para trás, mas em determinado momento essa velocidade talvez se torne muito grande. Você não controla a tecnologia. Não, eu sei. E o próprio Musk é bem malandrão, porque ele fez aquela carta lá assinada contra o Sam Altman. Eu sei, mas eu acho... Ele é malandrovski. Eu acho que também tem que cuidar das pessoas. Mas é um balanço que tem que ser feito, mas não vamos acabar ou diminuir a tecnologia. É um equilíbrio. Os economistas que lidam diretamente com gestão pública vão ter que encontrar alguma fórmula. É um equilíbrio que a própria sociedade vai ter que encontrar. Por exemplo, é a mesma coisa que existe da imigração na Europa. Isso aí vai ter que ter um equilíbrio lá. E eles vão ter que achar o caminho do equilíbrio. Não é nem uma coisa, nem outra. Não é nem dando porrada do ICE, que o Trump faz, e nem também ser essa imigração louca. Mas é a sociedade... Mas você percebe que esse desequilíbrio também foi criado, eles próprios criaram esse desequilíbrio? Porque a imigração, ela é positiva desde que ela seja feita de forma ordenada. Legal. Então, eu até acho que deveriam... Tem uma deputada que eu gosto bastante da Flórida, que é a Maria Elvira Salazar, que ela é de origem cubana, então ela tem essa visão empática, digamos assim, com os imigrantes. E dá para você tentar pensar num programa de legalização em massa para aqueles que são pessoas que você puxando a ficha capivara do cara lá, você fala, pô, esse cara trabalha, ele não teve a chance de se legalizar, mas dá para fazer, então eu sou a favor disso. Mas o problema foi a desorganização da imigração dos últimos anos nos Estados Unidos e na Europa foi muito pior, ela causou esse caos, ela causou esse conflito das culturas. E o custo, né? O custo muito alto, esse cara vai para lá para viver de welfare state do Estado e não para produzir, e principalmente dar clash na cultura. Então elevou o número de homicídios, de estupros. Então não dá também para você, em detrimento da cultura local e da população local, falar não, open borders, vamos receber todo mundo, porque nesse meio tem terrorista, vai ter criminoso, vai ter gangue. Então esse desequilíbrio eles criaram e agora estão com esse problema e agora até os Estados Unidos está tendo que lidar com isso. É uma situação bem delicada. Olha, Renata, sempre é um prazer receber você aqui. Muito obrigado, uma super audiência hoje. Eu vou passar o Instagram da Renata, renata.jbarreto, para você ter o acesso direto com a Renata, que tá sempre que ela vem pro Brasil, ela dá uma passadinha, dá uma colher de chá pra gente. Obrigado, viu? Obrigada a você. Valeu.